Bom, e vem aí a segunda instância, hein? Como polêmica pouca é bobagem, hoje tem o julgamento já anunciado no destaque aqui pelo Pedro, não é, Pedro? A modulação, provavelmente, do que o Supremo Tribunal Federal vai fazer com delatados e delatores e já tem uma nova leitura aí sobre uma mudança de entendimento da prisão em segunda instância, né? Que passaria para a terceira instância, isto é, para o Superior Tribunal de Justiça. Agora é importante que os juízes, né, os ministros do Supremo, atentem para o fato de que só chega à segunda instância quem tem poder econômico. E para a terceira instância, então, menos gente vai chegar lá. Então, o pobre, aquele que é condenado em primeira instância, raramente chega à segunda instância. Ele já fica por ali, porque não tem condições financeiras de ir adiante. Então é bom que os ministros atentem para isso, porque também aí, a exemplo do que nós discutimos agora há pouco, do abono salarial, do Bolsa Família, só os mais favorecidos é que vão se beneficiar. Nesse caso da prisão em segunda instância, né, Zé Paulo, a gente tem que pensar o seguinte: para crimes graves, né, não é razoável que você fique aguardando muito o cumprimento da pena. Você já tem ali, em primeira instância, elementos, provas, há um julgamento com o contraditório, com a ampla defesa. Ninguém mais é preso para averiguação, como antigamente aqui na história do país. Hoje há o devido processo legal. A gente pode reclamar de muita coisa da justiça, né? Que a justiça é lenta, que a justiça demora. Aliás, tem uma petição de advogadas que está circulando aí, que fala sobre o caso de um cidadão que ingressou contra o INSS em 2008 no Supremo Tribunal Federal. E na semana passada, na semana retrasada, ele faleceu em Pelotas, no Rio Grande do Sul. E aí as advogadas, com um pouco de humor sarcástico, né, mandaram para a ministra Rosa Weber a comunicação de que não precisava mais julgar o caso, porque o pleiteante aí perdeu a vida por conta já da idade avançada, 80 anos, e o caso não foi julgado. Então a gente pode reclamar de muita coisa da nossa justiça, mas que há, sim, o direito à manifestação da defesa em todas as fases. Isso acontece, isso né, ninguém sai julgando ninguém aí em 24 horas, o processo respeita todas as fases. Isso é consagrado. Então, realmente, alguns mobilizam mais a Suprema Corte do que outros, né? Por exemplo, se a gente olhar esse mês aqui, é o pacote Lula, né? É um pacote de decisões, se elas forem todas tomadas nesse mês aqui, que interessam de alguma maneira, podem beneficiar ou prejudicar o ex-presidente Lula, mas de alguma maneira tem referência direta, né, ao caso do ex-presidente Lula, a segunda instância. Desde abril do ano passado, né? Ele comanda a pauta no Supremo Tribunal Federal. Uma vez eu fiz um levantamento sobre isso, que dizendo, porque quando se trata de réu preso, ele passa à frente dos demais, né? O problema é que havia na ocasião cerca de 3.000 casos, 3.500 casos, mais do que isso, 3.500 casos de réus presos, que isso não vem sendo objeto de nenhuma preocupação do Supremo Tribunal Federal. Quando se trata de Lula, ele é quem determina a pauta da Suprema Corte. Olha, para esse mês aqui tem a suspeição do juiz Sérgio Moro, tem a discussão sobre, e ele pode ser evidentemente beneficiado se o Supremo Tribunal Federal entender que o juiz Sérgio Moro era suspeito para julgá-lo. Ele pode ser beneficiado no caso da segunda instância e ele pode ser beneficiado também, ele pode ser beneficiado hoje no caso do período dado para a manifestação dos réus delatados ou delatores no caso do sítio de Atibaia, não no caso do triplex do Guarujá. Então vejam só que em um mês, 3 julgamentos importantes podem beneficiar ou não prejudicar o ex-presidente Lula. De qualquer forma, o tema gira sempre em torno da figura dele, né? Agora, a campanha em favor do Lula mudou, né? Ao invés de Lula livre, é Lula preso. Não querem que ele seja solto, não é isso? É a estratégia deles, né, Cláudio? E já a força-tarefa da Lava Jato é Lula livre, né? A gente estava falando aqui das contradições desse nosso país, né? E comentando aqui na hora do comercial, que o Gilmar Mendes, enfim, o que ele era? Ele era o que ele era contra o povo, né? Ele está virando vilão, herói. Né? Ele era vilão, isso. De vilão ele está virando herói. E o Lula, de Lula livre, agora é Lula preso. Olha, a gente é no mínimo criativo, viu? E a própria Força Tarefa, né, que agora está vestindo a camiseta Lula livre.
Mudaram-se os discursos aí, inverteram-se os discursos, né, Cláudio? Agora, em relação ao caso de hoje, né, que foi o meu destaque aqui hoje no Jornal Gente, tem sido motivo dos nossos comentários ao longo dos últimos dias aqui, o que pode acontecer para o ouvinte que vai acompanhar essa sessão hoje à tarde. Todos os processos não seguirem esse novo entendimento, firmado aí pela ordem das alegações finais, e as sentenças serem mantidas, né, que é algo muito inesperado para o julgamento de hoje. Apenas casos em que o réu contestou as ordens das alegações antes da primeira sentença devem ser anulados. E aí é algo estritamente convencionado para o processo criminal. A defesa que deixa de alegar alguma das nulidades perde o direito de alegar nas instâncias superiores, porque em tese, de forma tácita, teria concordado com a ordem estabelecida pelo juiz, porque não contraria diretamente, né, um dispositivo legal. E também saber se nós vamos ter uma análise, uma validade, né, dessa análise para os casos passados de forma automática, ou se haverá parâmetros aí, por exemplo, critério temporal daqui para frente, ou apenas para aqueles réus que conseguirem efetivamente demonstrar prejuízo por terem entregue as delações no momento posterior. Agora, Pedro, hoje tem um detalhe nos jornais que me chamou a atenção, uma observação que teria sido feita pelo decano ministro Celso de Mello. Para que essa decisão seja automática, ou seja, para que ela tenha repercussão imediata, ela precisa de 8 votos favoráveis. Essa modulação precisaria de 8 votos favoráveis no plenário do Supremo Tribunal Federal, que é uma maioria bastante importante. A gente está falando de 11 ministros. Isso. Se forem os 6 que inicialmente estão na conta, essa tese não será imediatamente aplicada, ou seja, a questão do delator, falar antes do Já delatado. chega a 7, né, Rafael? Chega a 7. Chega a 7 seria agora. O Marco Aurélio seriam 8, né? O Marco Aurélio seria o oitavo. Se não der 8... Se não der 8, não dá pra você, porque são 2/3, né? Não é a maioria assim. Não, mas tem Então que dar, vai dar. mas Se tem que dar depende do 8. Marco Aurélio, vai dar. Não, mas a minha dúvida não é só sobre... Porque o prazo para delator e delatado falar diferente, isso já está pacificado, né? Agora, sobre a questão da modulação, tem de dar 8 também? Também tem que dar 8. É isso que eu tô falando. Também tem que dar 8. Agora, uma dúvida também que já foi levantada. Antes, havia alguma determinação de que o delatado falasse por último? Tem alguma legislação que impõe isso? Não está na lei. Mas na um lei advogado Então o Supremo está legislando, é isso? na minha avaliação, como eu disse no destaque, está legislando sim, está criando uma regra que não existe na legislação. Isso ficava a cargo do juiz do caso, que abre prazo para a acusação se manifestar e para os réus se manifestarem. O que está acontecendo? Por que o Supremo foi provocado essa discussão? Porque advogados disseram o seguinte, peraí, o meu cliente é réu, mas ele não é réu como o outro lá, porque ele está sendo acusado pelo outro réu, né, na delação premiada por alguns ilícitos. Então eu quero um momento diferente de manifestação. Mas a gente tem explicado aqui que nesse momento não se produz nenhuma prova. Todo mundo já sabe as provas que foram produzidas na instrução processual. Então não há, na minha visão, que se fazer essa distinção aí, porque não haverá fato novo a ser debatido nesse momento do processo. Ô, né? Pedro, eu não entendo muito, eu vou te fazer uma pergunta aqui que pode soar besta, mas eu vou perguntar assim mesmo. O fato da delação ser um instrumento novo, não faltou uma atualização da legislação? O Thaís, não faltou, porque eles são réus. Eles são todos réus. Tudo bem que um está delatando o outro, mas o outro sabe que está sendo delatado. Aí o STF vai ter que legislar sobre isso. Então, assim, mas aí é uma coisa que não poderia se antever? Eu assim... suspeito que tem um componente político nesse julgamento. Já disse isso aqui, né? Não tenho prova disso. É uma suspeita que há um componente político de alguns ministros que não estão votando conforme a sua convicção. E citei nominalmente o Alexandre de Moraes, que é ministro do Supremo. Estudei pelo livro dele. No livro dele não vai por essa linha, o livro de direito constitucional que ele escreveu não vai por essa linha, né? Então por que ele está votando dessa forma, né? Por que mudou o entendimento? É uma questão que fica no ar aí. Alguns ministros têm se posicionado, né, de forma contrária à Operação Lava Jato, às grandes investigações. Mas outros que geralmente são favoráveis votaram em tese contra a operação agora, o caso da Carmen Lúcia, que nós já citamos aqui também, né? Mas não, ela mudou o entendimento, ela votou na segunda turma. Mas é aquela coisa que a gente estava falando na semana passada, agora uma federação de interesses, né? Tem uma federação de interesses, tem desde o ministro que é lulista desde criancinha e quer de alguma maneira agir para facilitar a soltura dele,
como também tem aquele que é contra a Lava Jato por divergências até pessoais com integrantes da Força Tarefa, tem aquele outro lá que tem questões pessoais contra outras questões políticas e rivalidade, etc. e tal, até rivalidade no campo jurídico, né? Com o juiz Sérgio Moro, por exemplo, e enfim, e aí todos de repente estão se juntando em decisões, em mudanças de atitude que acabam favorecendo os ladrões investigados e até já presos cumprindo pena na Lava Jato.